aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Irmãos, se a gente for analisar esses dois versículos, eu até fico sem jeito de contar essa história, porque, uma comparação, um ano tem 12 meses, formam 365 dias, né? Se você tirar um dia para falar do ano, é complicado, é difícil. É difícil. E imagine um versículo desse. Num livro que tem 27 capítulos, né? 977 versículos, eu tirar 2 versículos para falar. Existem até pessoas que dizem que um texto fora do pretexto, fora do contexto, fora do pretexto, né? Mas eu queria voltar um pouquinho para você entender. Paulo, a Bíblia diz que Paulo e Silas ia sair de uma contenda. Eles saíram dali com raiva. Porque houve um concílio, houve esse texto, porque nós falamos de concílio naquele dia, não deu tempo de explicar. Houve um concílio dos fariseus em Jerusalém, e eles nada mais e nada menos exigiam só que o povo fosse circuncidado, que guardassem toda a lei de Moisés, que não comesse carne com sangue, que guardasse o sábado, fazia aquele leviado todo, mas não cobravam dos irmãos um padrão de vida como santos. As pessoas iam na igreja com 10, 20, 30 anos, sem haver mudança nenhuma. Tinha mudado apenas de religião, de ministério, mas a vida era a mesma. A vida era a mesma. E Paulo saiu dali com raiva, e quando chegou ali, aquela jovem que tinha o espírito de adivinhar, ela já preveu o que ia acontecer com Paulo, o que Paulo ia falar e o que ia acontecer. E a Bíblia diz que Paulo se sentiu tão perturbado em ela antecipar para o povo que eles iam exigir uma coisa que os outros não falavam, que ele repreendeu e fez com que o Espírito saísse da moça. E ali já gerou uma raiva para os seus senhores. E quando Paulo saiu mais cedo na cidade, ele saiu falando: olha, vocês não podem viver bêbado, porque isso não convém ao ser humano, isso dá uma cirrose, isso dá um mal, acaba com seus filhos. E começou a exigir das pessoas que vivem embriagados um padrão de vida diferente. E ali, tanto as pessoas, os aliciados se incomodaram, como os produtores. Se acabasse quem consumisse, como era que eles iam produzir? E se não produzisse, como era que eles iam consumir? Ali gerou uma contenda, uma raiva entre os apóstolos. E sucessivamente, aos montes, eles a mesma coisa. E gerou um certo desconforto para as pessoas que eram viciadas, tanto da parte dos viciados como das pessoas que produziam. E eles chegaram, e Paulo chegou às pessoas que viviam desvaziadamente e disse: olha, também não é lícito você viver dessa maneira, não. 2 homens não formam um casal, não. 2 mulheres não formam um casal, não. É um par. Deus, quando disse: deixa o homem, pai e mãe, e iniciar a sua mulher, que tornar seja um dos 2 uma só carne, é preciso que seja um casal, não é par. Nenhuma fé nem nada está do reino do céu. Glória a Deus. E isso atingiu o povo em geral. E os senhores, os magistrados e as pessoas que tinham feito aquela reunião com conselho, se acharam incomodados e foram ao magistrado e disseram: olha, esses 2 homens estão falando coisas que não é lícito pregar aqui no meio de nós e muito menos praticar. Porque se o povo for falar o que eles dizem, como é que vai ser a nossa vida? Cadê a nossa fonte de renda? Vai se acabar. E de uma maneira que todos se voltaram contra Paulo e Silas,
A Bíblia diz que é um que não foi contra eles. E quando os magistrados deram ordem para prender, rasgaram a roupa, fizeram açoitaram, e o chefe lá mandou mais para levar para o caso, disse logo aí, e diga ao carcereiro que coloquem eles em guarda. E ele dizia, olha, algeme, bote no tronco, acorrentem, para que eles não fujam. E quando os que já estavam lá no cárcere viram aqueles dois homens passar lá para determinado lugar que eles conheciam, os presos não sabiam como era aquele ambiente. Hoje a gente fala em a prisão máxima, né? Mas não, de primeiro era o quarto 7. Passava por todas aquelas salas e ia lá para o último, onde a pessoa não tinha direito de se estirar. Era metro e pouco, todo quadrado, todo jeito estava curvado. E Paulo, além da correntada, e o quarto 7 lá não era assim, era assim. E ficava, o 7 ficava lá onde passava o esgoto do Rio Jordão que vinha da cidade. E acorrentado ali, com palmo d'água, que já era para não se sentar e nem se deitar, tirar o tempo todo em pé. Eles sabiam do sofrimento daqueles homens ali. E eles lamentaram o que esses homens fizeram para ir para a putaria. Nós aqui estamos achando ruim, imagine eles que vão para lá. Eles conheciam o sistema. E de repente, quando pensa que não, vão começar a cantar. Começa a orar e começa a cantar. De maneira que chamou a atenção dos presos. A Bíblia diz que quando eles cantavam e oravam, os outros presos escutavam. Será que nós, no meio de alguma aflição que nós passamos, algum sofrimento, nós estamos chamando a atenção das pessoas? Como é que nós nos portamos diante das nossas aflições?